A maior cobertura da corrida eleitoral nas cidades do litoral paranaense você acompanha aqui em 95,9. Eleições 2024. O seu voto na Litoral Sul FM. Vamos lá, então, agora são 6h39, 6h39 agora aqui na Litoral Sul. E a Litoral Sul, é claro, no seu compromisso como veículo de comunicação, estamos realizando essa semana uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Matinhos, aqui no litoral do Paraná. Os candidatos, então, foram convidados e a gente definiu, né, a ordem de cada entrevista através de um sorteio, onde representantes de cada candidato estiveram presentes, então, para a gente poder elaborar a nossa agenda. E segundo, então, o nosso sorteio, hoje, né, a candidata já está aqui, inclusive, vai, então, aqui participar com a gente, a Cássia, mulher do juiz, ela que vem pelo Partido Novo, concorrendo, então, ao cargo de prefeita da cidade. Candidata, primeiramente, muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Litoral Sul. Boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos fazer esse show democrático que é as eleições, né? E me sinto honrada de ter sido convidada e fazer parte desse momento com vocês. Que bacana, candidata, fique muito à vontade, tá? Seja bem-vinda, tem uma água. Vamos discutir então agora um pouco aí sobre a cidade de Matinhos. Vou passar as regras aqui também até para quem está acompanhando a gente, como que vai funcionar aqui a nossa conversa, candidata. A gente vai fazer aqui, temos vários temas, né? São 10 temas pra gente poder conversar hoje. A senhora terá 2 minutos, certo? Para responder cada pergunta, certo? E no final teremos aí 2 minutos de considerações finais. Caso a senhora conclua, né, a sua resposta em menos de 2 minutos, a gente termina o tempo e já segue para a próxima pergunta, ok? Ok, então vamos lá. Vamos então agora mudando a nossa trilha, porque agora o bate-papo vai começar. Estamos então com ela, Cássia, mulher do juiz do Partido Novo, ela que é a nossa entrevistada do dia. Então vamos lá, candidata, vamos começar a nossa conversa. Temos muitos assuntos para falar da cidade de Matinhos, mas não tem como começar sem falar, é claro, da questão da saúde pública, que é uma pauta super importante para quem quer fazer a gestão de um município. Como que a senhora pretende melhorar o atendimento na área da saúde pública em Matinhos, especialmente no atendimento emergencial e também na atenção básica? 2 minutos. Veja, hoje nós não temos um hospital funcionando em Matinhos, né? Então o que acontece com a UPA? A UPA é quem recebe a urgência e emergência, mas ela também está sobrecarregada porque ela acaba recebendo as demandas de média complexidade que seriam do hospital. Então a primeira coisa a se fazer com relação à saúde é fazer com que o Hospital Navegantes volte a funcionar, ampliado, né, reestruturado, reorganizado, com equipamentos, médicos 24 horas, e a gente precisa que o hospital funcione. Não tem como prometer que vai ser um hospital de 4 andares com passarela, porque isso não existe, mas ele tem que ser, sim, reativado imediatamente para a população. Porque a UPA acaba ficando sobrecarregada e as unidades básicas de saúde, da mesma forma, funcionam como uma engrenagem. Então, se não estiver funcionando bem o hospital, tanto a UPA quanto as UBSs acabam recebendo uma demanda muito maior do que conseguem, têm capacidade para atender.
A gente também precisa melhorar muito as especialidades médicas em Matinhos, né? Nós vamos melhorar as especialidades médicas, levar novas especialidades médicas, melhorar o transporte. Então, como você me fez a pergunta especificamente da UPA, hoje a UPA ela recebe uma demanda muito maior, principalmente na época da temporada, né? Então, com a reestruturação do Hospital Navegantes, com certeza nós vamos conseguir atender a população com mais qualidade. Nós também vamos colocar uma farmácia 24 horas à disposição da população, 7 dias na semana, e que essa farmácia tenha ramificação nos bairros e balneários, né? Porque hoje a gente tem uma farmácia só que funciona de segunda a sexta em horário comercial. Tempo então, candidata, agora 6h44. Candidata, a gente sai agora de saúde para falar um pouco de infraestrutura e também, é claro, saneamento, que tem muito a ver, é claro, também com a saúde. Como que a senhora pretende resolver, principalmente, uma questão crítica que passa Matinhos, que é a situação dos alagamentos? A gente sabe que é uma realidade que acaba trazendo muitos transtornos e prejuízos para quem mora e também para quem passa por Matinhos durante a temporada. E é um problema de falta de infraestrutura, isso é muito claro. Como que a senhora pretende resolver isso? E também, é claro, a questão da drenagem urbana, a questão do saneamento básico, que precisa ser entregue com mais qualidade para o morador. O que a senhora tem de proposta para essas situações? Veja, a questão das enchentes é uma questão muito grave ali no nosso litoral, né? Principalmente nas épocas de janeiro, né? São épocas em que algumas famílias perdem tudo. Nós fomos agraciados pela obra do governo do estado que proporcionou a micro e a macro drenagem, o que já facilitou muito o trabalho da próxima gestão. Mas é muito necessário que a gente faça com uma frequência a limpeza dos canais, a limpeza das bocas de lobo. É necessário que a gente faça o assoreamento, né? E isso é uma responsabilidade do governo municipal. Sem que isso seja feito de forma regular, não vai adiantar a obra de micro e macro drenagem feita pelo governo do estado. Porque as vias de escoamento, se estiverem obstruídas, a gente vai continuar tendo os alagamentos. Em Matinhos, o nosso grande problema de saneamento hoje não é com relação só na cidade. A gente tem um problema muito grave de invasões, né? E nesses locais é onde existe o maior problema do saneamento básico, que está intimamente ligado com a saúde da população. Então, nós vamos rever essa situação com a máxima urgência. Mas os assoreamentos dos canais são coisas que é uma responsabilidade da prefeitura e nós vamos fazer com toda a frequência. Nós vamos melhorar aonde precisar ainda as galerias em uso, como fez o governo do estado. Nós vamos colocar as galerias aonde faltam ser colocadas e nós vamos fazer com que a drenagem funcione como ela deve funcionar. É óbvio que nós temos alguns problemas ali, Matinhos está um pouco abaixo do nível do mar, né? E isso causa um problema grande, mas se a gente ampliar a obra que o governo do estado fez para os bairros e a gente conseguir fazer as limpezas corretas, nós teremos a solução desse problema. Candidata, e sobre os balneários mais distantes, ali do grande centro do município de Matinhos, como que a senhora pretende resolver a questão da pavimentação, a manutenção dessas vias, então, para quem está nesses balneários mais distantes? Veja, os balneários distantes estão completamente abandonados, né? A gente vê muito pouco via asfáltica nos balneários e o que a gente vê está profundamente danificado. Então a gente fez um cronograma para que essa via asfáltica seja feita dentro do período dos 4 anos de gestão. Então a gente pretende terminar os 4 anos de gestão com pelo menos 90% do asfalto feito aonde deve ser feito e refeito aonde ele está muito danificado. Isso nós faremos junto com uma visão global do município, né? Uma visão inteligente que a gente tenha da estrutura do município, porque a gente precisa melhorar o tráfego, né? A gente precisa, o tráfego, aliás, né? A gente precisa fazer com que a gente tenha uma fluência melhor, tanto de veículos. Então nós precisamos também de ciclovias que ajudam a desopilar, né? E ajudam o meio ambiente, inclusive.
E essa estrutura asfáltica, ela tem que ser feita com bastante responsabilidade, porque vamos dizer que a maior parte do município hoje não tem asfalto, né? Então ela tem que ser feita com responsabilidade, com prazo de cronograma, que nós vamos fazer com esse prazo de cronograma e vamos conseguir vencer essa questão para os balneários. A população realmente reclama muito e tem muita dificuldade, né? E isso faz parte da mobilidade urbana e nós precisamos melhorar essa mobilidade urbana com atenção ao meio ambiente, que também precisa ser cuidado, e a gente vai conseguir fazer um trabalho que atenda aos anseios da população no período desses 4 anos de gestão. Candidata, não tem como falar de mobilidade urbana sem falar do transporte público, né? A gente sabe que grandes gestores, né, estão investindo muito na questão do transporte público, até mesmo pensando no meio ambiente, menos carro na rua e um transporte público de qualidade, então, não só para o morador, mas também para o turista. Como a senhora pretende agir na questão do transporte público para virar uma alternativa que, de fato, funcione com qualidade e conforto para o usuário em Matinhos? Veja, o transporte público foi acertadamente feito a tarifa zero em Matinhos. E nós vamos continuar com essa tarifa zero, né? Tudo aquilo que está ganhando, a gente não... o time que está ganhando, a gente não mexe, né? Uhum. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. A única coisa que precisa ser reavaliado são os contratos, né? Porque isso não pode ser... O município não pode ser onerado de forma exacerbada com relação a isso. Então vamos sim rever os contratos. Vamos colocar em mais locais, porque a população reclama muito, principalmente no acesso dos bairros à UPA, às UBSs, que fica muito longe. A gente precisa também cuidar para que esses ônibus tenham uma inclusão, né? Que a gente consiga fazer com que a população que usa o cadeirante use de forma segura, né? Porque o transporte do cadeirante precisa ser seguro. Corre-se muito risco quando o transporte não é feito da forma correta, e nós vamos cuidar para que isso aconteça, aumentar o efetivo de ônibus, aumentar os pontos de ônibus, aumentar a abrangência dessa linha. A população de Matinhos usa efetivamente esse transporte para o trabalho, então nós vamos desenvolver um aplicativo em que as pessoas consigam saber aonde o ônibus está, onde os ônibus estão e quanto tempo eles demoram, né, para chegar até o ponto, para que as pessoas consigam fazer um planejamento tanto para trabalho quanto para a escola e até mesmo para a saúde, né? Até para quem vai passear, saber os horários exatamente que o ônibus vai chegar. A gente vai desenvolver uma tecnologia de aplicativos que vão fazer essa facilidade para o cidadão matinhense. Candidata, a senhora tocou num ponto muito importante para o gestor, que é a inclusão. Como que a senhora pretende atender as pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência a transitarem pela cidade? A gente vê que muitos problemas são vistos em calçadas, né? Calçadas mal planejadas, não conseguem receber esses cadeirantes, as pessoas portadoras de deficiência, pessoas que têm, né, deficiência visual. Como que a senhora pretende preparar a cidade para que a pessoa com algum tipo de deficiência consiga circular tranquilamente? Veja, eu há pouco tempo atrás ainda sofria de baixa visão. E eu sei da dificuldade que é uma pessoa se locomover sem enxergar direito, ou com uma cadeira de rodas, ou com muletas, né? A gente sabe da dificuldade. Matinhos é horroroso. A gente não tem acessibilidade em lugar nenhum. Não tem acessibilidade nas calçadas, não tem acessibilidade, inclusive em vários locais da própria administração pública, né? Nós não temos acessibilidade necessária. Isso é um tema que tem que ser cuidado com muita responsabilidade pelo gestor público, né? Acessibilidade traz dignidade para a população que tem deficiência. E nós vamos fazer com que a lei seja cumprida, porque a lei já existe. O problema é que ela não é executada da forma correta. Obviamente, as calçadas, nós temos um programa para calçadas, que é o Renova Matinhos, que vai ser uma parceria público-privada para que a gente consiga refazer as calçadas em Matinhos. Nós não temos calçadas em Matinhos com acessibilidade nenhuma, né? Então, isso a gente vai fazer por toda Matinhos. A gente precisa de acessibilidade nas ruas, a gente precisa inclusive de acessibilidade hoje na praia. O que aconteceu
aconteceu com a engorda? Com a engorda, a gente não tem esteiras que levem as cadeiras até o mar. E isso é uma reclamação muito recorrente dos cadeirantes, porque hoje é muito difícil, com o espaço que se tornou para chegar até o mar, levar um cadeirante por ali. Então a gente precisa, inclusive, aumentar a acessibilidade dessas pessoas no mar, né, na praia. O centro da cidade também precisa de um cuidado especial com relação a isso. E nós vamos fazer parcerias com os comerciantes para facilitar essa acessibilidade. Porque, como eu já disse, a lei existe, mas ela precisa ser cumprida. Hoje, um cadeirante em Matinhos tem uma dificuldade enorme para transitar em qualquer lugar, inclusive no comércio. Candidata, a gente sabe que o índice populacional de pessoas que possuem, são portadoras, do autismo, tem crescido cada vez mais. Isso é em todas as cidades brasileiras. Como a senhora pretende dar uma atenção especial, para quem é portador do autismo e também para a família, que convive então com esse portador? Eu já conversei com as associações, principalmente com a Prova, eu já conversei com a PAI também. E o autismo é uma questão que a gente tem que encarar com muita seriedade, porque, como você mesmo falou, a gente teve um aumento populacional com relação aos autistas. Os autistas precisam de inclusão nas escolas. As escolas precisam estar preparadas para receber o autista de forma adequada, de forma inclusiva e com empatia, né? Para isso, nós precisamos que os profissionais estejam preparados para receber a criança ou adolescente autista nas escolas. E a gente vai fazer um programa para que isso seja feito de uma forma qualificada, né? A gente sabe que hoje as escolas públicas têm um contingente muito grande, não tem efetivo suficiente e quem está lá não está treinado como deveria para atender os autistas, né? E então essa é um ponto muito sensível no meu plano de governo, essa questão da inclusão. Nós também precisamos melhorar muito a saúde com relação aos autistas. Hoje a gente tem para as terapias, para psicólogo, para o TO, um limite de 10 sessões. Quando se faz essas 10 sessões, o autista vai lá para o fim da fila. Então ele vai voltar a fazer os procedimentos 3, 4 meses, ele perde todo aquele progresso que ele teve se os atendimentos fossem feitos da forma progressiva e sem interrupções, né? Então nós precisamos melhorar com relação a isso todos os atendimentos de saúde relacionados aos autistas para que eles tenham uma continuidade no tratamento e a gente possa ver uma evolução. Existe uma lei em Matinhos que é cuidar de quem cuida, que a gente também precisa dar um amparo psicológico para quem cuida do autista, para a família do autista, para que a gente também tenha ali uma dignidade no lar, né? Candidata, sobre educação, como a senhora pretende melhorar a qualidade da educação lá em Matinhos, atendendo de forma bem ampla os funcionários, os professores, os alunos, toda a comunidade escolar e principalmente, é claro, o atendimento nas creches de Matinhos? Veja, nós temos um problema muito sério em Matinhos, que é a falta de creche em período integral, a falta de vaga nas creches, a falta de contraturno escolar, né? Nós temos um problema muito sério com isso. Então, veja bem, existe uma ação civil, inclusive, que reclama, está para ser julgada, da falta de vaga nas creches. Nós vamos ampliar essas vagas de forma significativa. É óbvio que isso demanda um pouco de tempo, mas nós vamos conseguir essa demanda. Nós vamos colocar o contraturno escolar para que essas crianças consigam ter reforço escolar, ter inglês, fazer esportes na escola. E essa é uma responsabilidade que eu tenho com a educação. Hoje, nós já tivemos contraturno escolar em Matinhos, já tivemos creche em período integral e hoje nós não temos mais. O reflexo disso, hoje a criança que tinha 10 anos e tinha contraturno escolar, ele tem 14 anos hoje. O que aconteceu? Muito do nosso índice de criminalidade aumentou porque essas crianças estão na rua. E nós precisamos que as mães consigam trabalhar sabendo que seus filhos estão sendo cuidados, estão sendo alimentados, estão no bom caminho e estão aprendendo a ser um cidadão. Então, nós temos o programa de creche em período integral
E vamos fazer isso acontecer, vamos aumentar o número de CMEIs, né? E vamos fazer o contraturno escolar. E isso com a máxima urgência que a gente conseguir, principalmente porque a questão das creches, inclusive, está sob júdice pela falta de vagas, né? E é direito do cidadão e é responsabilidade do município fazer acontecer a educação, porque é através da educação que a gente vai transformar vidas, né? Eu sou de uma família humilde, minha mãe era professora primária, e eu vejo que em Matinhos nós temos problemas que minha mãe enfrentava há 40 anos atrás na educação. Então nós precisamos melhorar. Candidata, a senhora tocou num ponto que é sobre o aumento da criminalidade, né? E o envolvimento também dos jovens na criminalidade. E a educação, ela pode resolver esse problema. O que a senhora pretende fazer quando a gente trata de educação técnica, educação profissionalizante, preparação mesmo dos jovens e adultos para o mercado de trabalho? Matinhos precisa encarar isso de uma forma uma forma integrada. O nosso maior problema é falta de oportunidades. Hoje o jovem sofre do problema da falta de oportunidades em Matinhos. Ele termina o 2º grau e ele não tem onde trabalhar, né? A gente tem um número limitados. Para o jovem, para o adolescente, por exemplo, que quer fazer o jovem aprendiz, são muito poucos lugares que recebem o jovem aprendiz. Então nós precisamos ampliar esse link de oportunidades para os nossos jovens, né, e adolescentes. Isso vai ser feito através de investimentos que a gente trará com novas empresas, com novos empreendimentos. Nós precisamos fazer Matinhos crescer com relação a isso. Nós temos duas frentes muito poderosas em Matinhos, que é o SESC e o SENAC, e a Universidade Federal que está lá. Mas não adianta o jovem participar de programas do SESC e do SENAC sem ter oportunidade. Ele vai sair de Matinhos, ou se ele ficar em Matinhos, ele vai acabar indo para a criminalidade, porque não existe vagas de emprego, não existe vagas de jovem aprendiz. Então, a responsabilidade do município é fazer com que o município cresça, abranja esse jovem, esse adolescente, para que ele tenha mercado de trabalho. Então, o SESC e o SENAC promovem muitos cursos que são profissionalizantes, que é o que, como você falou. Mas o jovem não tem escoamento para esse jovem, né? Hoje eles têm, na área de estética, eles têm várias funções, né? Cozinha. Mas aonde esse jovem vai trabalhar se a gente não fizer com que Matinhos tenha novas oportunidades, né? Ou ele sai de Matinhos, ou ele fica em Matinhos e corre o risco de ir para a criminalidade. Então, essa pergunta que você me fez, ela não é diretamente relacionada à educação. Ela é relacionada ao desenvolvimento social que Matinhos precisa ter. Candidata, sobre segurança pública, a gente sabe que a segurança é uma preocupação, né, bastante crescente em Matinhos, principalmente durante a alta temporada, mesmo com o reforço que a Operação Verão traz para os municípios aqui do litoral. Como que a senhora pretende fortalecer a questão da segurança pública e também garantir uma tranquilidade maior para quem mora em Matinhos e também para quem escolhe Matinhos para passar então o período de temporada? Veja, o período de temporada não é um problema. A gente não vê um problema muito grande, porque a gente tem um contingente policial muito grande na época da temporada. Uhum. Então a gente vê maiores números de ocorrências porque existe um maior número de policiais, né, que estão ali. Então, obviamente que as ocorrências vão ser relatadas de forma mais recorrente. O nosso grande problema hoje é fora da temporada. Terminou a temporada, Matinhos tem um contingente policial muito pequeno e a gente precisa, a gente vai junto com o governo do estado angariar esse aumento do contingente policial, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar. Nós precisamos também de viaturas, né? Hoje a gente se está atendendo num balneário, num bairro, não consegue chegar no centro, e nós vamos fazer junto com o governo do estado, essa ampliação. A gente já, em contato com a deputada Márcia Ursulac, ela já questionou, inclusive, essa necessidade de Matinhos ter um maior contingente policial. Nós também vamos fazer um programa integrado de câmeras de segurança que não sejam só do município, que a gente consiga integrar as câmeras de segurança do município com as particulares. E isso vai aumentar a área de abrangência que a gente consegue visualizar. A Guarda Municipal, hoje em Matinhos,
exatamente pela falta de contingente, acaba sendo sobrecarregada, porque ela é responsável pelo patrimônio público, mas também pelo bem-estar da população. Então, a gente precisa aumentar o número da Guarda Municipal, equipar a Guarda Municipal, ampliar as instalações da Guarda Municipal, dar melhor condições de trabalho para eles e fazer com que eles consigam trabalhar de uma forma que, integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, consigam fazer o seu papel e ajudar na ordem municipal, né? Que é a função da Guarda Municipal. Então, nós precisamos hoje de maior contingente, valorização da Guarda Municipal. Candidata, a gente falou muito aqui, né, sobre os turistas que estão sempre na cidade de Matinhos. Vamos falar um pouco sobre turismo, né? A gente sabe que Matinhos, ela se vende sozinha já na temporada, né? É um dos destinos aqui do litoral paranaense mais procurados, né? Por quem vem de fora. Mas qual que seria a estratégia para poder fortalecer o turismo em Matinhos durante o ano todo? Visando, é claro, trazer mais oportunidades para o comerciante, para quem mora em Matinhos e vive do turismo. Eu não concordo com você com relação ao que é o destino mais procurado. Inclusive, isso foi um baque para nós no final do ano, que Matinhos teve a engorda da orla e Guaratuba recebeu mais turistas do que Matinhos. Nós vimos a cidade do lado, que é Guaratuba, sem ter tido investimento nenhum de ampliação da estrutura, conseguiu um número quase o dobro de turistas na época da temporada, né? Pelos dados da Polícia Militar, no dia 1º de ano, Matinhos tinha 250 mil pessoas e Guaratuba quase 500 mil pessoas. Isso é resultado de uma Secretaria de Turismo ineficiente. Nós precisamos fazer com que a Secretaria de Turismo de Matinhos funcione da forma adequada. Existe uma feira chamada FIT Turismo, que vende o turismo para o Brasil nacional e internacional, né? E os estandes das feiras, todas as cidades que são turísticas estão lá. Matinhos há 5 anos não participa da feira FIT Turismo. Então nós não estamos vendendo adequadamente o nosso turismo. A gente precisa fazer com que Guaratuba deixe de ser uma cidade de veraneio, porque veraneio, eu concordo com você, nós temos muito veranista, mas veranista é completamente diferente do turista. O veranista vem com o cooler dele pronto de Curitiba, senta na praia e não gasta na cidade. O turista, ele vem para ir no restaurante, ele vem para comprar o artesanato, e ele vem para consumir na cidade. Então nós precisamos sair dessa linha de cidade de veraneio para ser uma cidade turística. Até porque o turismo tem que ser feito o ano inteiro, porque nós sobrevivemos do turismo. A nossa vocação matinhense é turística. Então a gente tem que ampliar turismo náutico, turismo desportivo, turismo cultural, turismo gastronômico, e nós temos que explorar ecoturismo, que em Matinhos pode ser muito forte. Nós precisamos explorar essa vertente, para daí sim a gente conseguir dizer que Matinhos é uma cidade turística, como já foi outrora, né? Em outros tempos nós já fomos. Então agora nós precisamos melhorar muito essa questão, principalmente tecnologicamente. Agora, 7h06, estamos conversando então com a candidata Cássia Mulher do Juiz, ela que concorre ao cargo de prefeita de Matinhos pelo Partido Novo. Candidata, vamos falar agora de um assunto um pouco mais técnico, né? Que é a administração e também a transparência da gestão. Como que a senhora pretende garantir, caso seja eleita, uma transparência na gestão pública e envolver também, é claro, a população nas decisões que afetam diretamente o munícipe? Veja, o Partido Novo é muito severo com relação à transparência. Ele traz toda uma ideologia de como deve ser feita a transparência e a responsabilidade do governo com relação a isso. Matinhos está muito aquém daquilo que a gente precisa da relação da transparência. Nós temos, pelo dado do Observatório Nacional, que nós somos uma das 10 cidades piores do Brasil com relação à transparência. E isso tem que ser mudado com a maior urgência. Eu sou uma advogada e eu tenho dificuldade de procurar coisas no portal da transparência. A gente teve uma ocasião na Câmara dos Vereadores, um mês atrás, que um dos secretários estava lá e a vereadora Nívia questionou sobre não conseguir encontrar informações no portal da transparência, e o secretário acabou sendo muito grosso com ela, né? Mas é uma realidade que já foi apontada pelo Ministério Público e que a gente tem esse problema
porque o portal da transparência em Matinhos não funciona. Então, a primeira atitude a ser feita é facilitar a forma de ser das informações do portal da transparência, ele ser alimentado com mais agilidade, né? O portal da transparência tem que ser alimentado rapidamente, para que as pessoas tenham noção de quanto que a administração pública está gastando. E a gente também pretende fazer aplicativos de informação que facilite o acesso à população às informações do que está acontecendo na gestão municipal, quanto está sendo gasto, para onde está indo o dinheiro, né? Isso é muito importante. Então, a primeira atitude é ressignificar o portal da transparência e, em segundo lugar, fazer aplicativos que facilitem a comunicação, a visualização e a informação da população com relação ao que nós estamos gastando, quanto nós estamos gastando, e inclusive essa é uma forma das pessoas participarem da gestão, poderem opinar sobre a gestão e reclamar, né? Porque esse é um direito do eleitor, reclamar do que está acontecendo na gestão. Vamos lá, agora 7h09. Candidata, encerramos os nossos temas por aqui. A gente vai disponibilizar agora para a senhora mais 2 minutos para as considerações finais. Caso a senhora queira também, é claro, né, complementar com algum assunto que a gente não tenha tratado por aqui, o espaço então vai ficar aberto a partir de agora, tá? A câmera tá por aqui para a senhora conversar diretamente então com o eleitor de Matinhos. E a gente disponibiliza agora então 2 minutos valendo a partir de agora, candidata. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, que vocês não falaram hoje, é que saiu uma pesquisa, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque nas eleições passadas em Matinhos nós tivemos um erro de pesquisa de aproximadamente 30%. Então a gente tem que prestar atenção, né, com relação a essas pesquisas. Mas enfim, a minha perspectiva de política é uma perspectiva de política completamente nova, sem vínculo com os antigos grupos políticos de Matinhos, e essa foi uma opção minha e do Partido Novo. Essa perspectiva traz para Matinhos a possibilidade de uma inovação. A renovação política, ela traz evolução, e é necessário a gente ter consciência que a partir dessa renovação nós conseguimos resolver velhos problemas, né, com novas soluções. Quando a gente continua insistindo no erro, né, quando a gente continua insistindo nas mesmas coisas, a gente continua tendo os mesmos problemas. Então, essa é uma perspectiva que nós conseguimos trazer para Matinhos, uma renovação política. Eu entrei na política por uma indignação, né? Eu sou mãe, sou mulher, sou empresária há 10 anos em Matinhos, sou advogada, tenho um amplo conhecimento na administração pública e realmente fui uma cidadã indignada com o que estava acontecendo, principalmente na minha condição de empresária e vendo índices de criminalidade subindo, escolas em situação ruim. Então a gente sai da indignação e vai para ação. Eu acredito que a gente tem 2 possibilidades quando a gente não concorda com o que está acontecendo. Ou a gente abaixa a cabeça para o sistema e não faz nada, ou a gente arregaça as mangas e vai à luta. Abaixar a cabeça para o sistema, no meu caso, não era uma opção, então eu arregacei as mangas e fui para a luta. Vote 30, vote consciente, vote Cássia. Tempo então, candidata, agora sim, 7h11 agora, 7h11. Agora sim, já sem o tempo então, candidato, primeiramente, obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui em Paranaguá para poder então apresentar as suas propostas. Boa sorte nessa corrida eleitoral, afinal ainda temos 2 semanas, né, bem decisivas pela frente. Na política, cada minuto vale muito. Com certeza, que Deus abençoe a senhora na sua corrida eleitoral, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo que está me ouvindo. Então tá aí, conversamos com a Cássia, mulher do juiz, ela que é candidata a prefeita de Matinhos pelo Partido Novo, seguindo, é claro, a nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade conhecida como Namoradinha do Paraná. A maior cobertura da corrida eleitoral nas cidades do litoral paranaense você acompanha aqui em 95,9. Eleições 2024. O seu voto na Litoral Sul FM.